meus amigos e minhas amigas. É, como sempre, uma alegria e um aprendizado muito grande estar aqui, dando sequência às doutrinárias da programação de doutrinárias da Casa Espírita Consciência e Vida, nessas reflexões que a Casa vem nos propondo fazer aí acerca do Livro dos Espíritos. Esse ano é o objeto de estudo, de reflexão da Casa Espírita, esse livro, que é aí o livro que inaugura o advento da doutrina espírita, né? A partir dos fenômenos ali ocorridos à época, no século XIX, o Kardec, dentre outros, né, se debruçou a estudar, a compreender esses fenômenos de um ponto de vista racional. A partir de aí, então, a partir dos fenômenos que ocorriam, dos fenômenos que se produziam, né, com a invasão, como diz Arthur Conan Doyle, com a invasão organizada dos espíritos, com essa invasão invisível, esses estudiosos e investigadores deduziram alguns fatos e obtiveram uma gama enorme de informações que inicialmente foi colocada nessa obra, Livro dos Espíritos, essas perguntas e respostas, e a partir daí se desencadeou a doutrina em si, com todas as outras obras de base do Pentateuco, outras obras de Kardec, de outros autores e as obras subsidiárias também, que até os tempos de hoje continuam surgindo através dos médiuns, né? Então, dentro dessa proposta, dentro desse estudo do Livro dos Espíritos que a Casa faz esse ano, chegamos hoje no tema Segunda Vista. Estamos a estudar na parte segunda do Livro dos Espíritos o capítulo 8 da emancipação da alma, parte segunda, que fala acerca do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? Estamos na parte, capítulo 8, a parte que fala sobre emancipação da alma. E aí, dentro desse capítulo, já foi explorado aqui por outros colegas, né, que vieram dar sua contribuição aqui nessas reflexões. Sono e sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase. Esse que hoje chega aqui, Segunda Vista, que a gente vai ver que no fundo trata-se mais ou menos do mesmo fenômeno. Mas antes de adentrarmos o tema, eu queria convidar a gente, todos nós a mim mesmo e a todos nós que eventualmente venhamos assistir esse vídeo, que antes de penetrarmos nessa reflexão, antes de penetrarmos nesse conteúdo acerca da Segunda Vista, elevemos nosso pensamento ao alto, sintonizemos com os nossos mentores para que o que aprendermos aqui possa ser introjetado de fato em nós, que essa compreensão acerca do mundo espiritual, acerca da realidade espiritual possa se converter em nós em uma transformação moral, que é de fato o propósito da doutrina espírita, e que estejamos todos sintonizados, intuídos na compreensão do conteúdo aqui refletido. E gratidão, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui com esse propósito de aprender. Então, sintonizados que estamos, vamos elaborar algumas reflexões acerca do conteúdo. No Livro dos Espíritos, a ideia é explorar aqui alguns conceitos acerca desse tema, Segunda Vista, o que é, do que se trata, né? Como é desenvolvido, de onde vem, né? Que influência tem corporal, é mediúnico, é anímico. Então, trazer algumas dessas reflexões e, ao final, trazer um caso de Segunda Vista que está contido lá no livro Obras Póstumas, né, publicado pela FEB, um livro ali que reúne algumas anotações de Kardec que foram encontradas após o desencarne de Kardec, foram encontradas algumas anotações e constatada a veracidade, um conteúdo riquíssimo, essa obra publicada pela FEB, Obras Póstumas. Então, para iniciar, eu vou recorrer à pergunta 447 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos, faz a seguinte pergunta: o fenômeno que se dá à designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho ou sonambulismo? Com o sonho e o sonambulismo?
Sonho consiste no momento que o ser humano vai dormir, descansa o corpo físico, o seu espírito tem um momento de libertação parcial. Daí vivencia algumas experiências em espírito, semi-liberto do corpo, e logo então, ao retomar, ele traz alguma vaga lembrança. O sonho é a atividade do espírito enquanto semi-liberto. A gente já viu aqui anteriormente, né, em outro vídeo, em outra doutrinária, a respeito do sonho. E sonambulismo consiste pode ser espontâneo ou induzido, né, induzido por hipnose ou magnetismo, também consiste no adormecer do corpo físico, mas aí o espírito, o ser humano, né, o médium, podemos dizer assim, não necessariamente é médium, mas a pessoa entra em transe ou espontânea ou através do magnetismo ou hipnose, e o espírito também se desdobra, né? O espírito, o seu corpo espiritual junto com o espírito se desdobram e vivenciam uma sensação também de liberdade que permite aí viver experiências enquanto espírito. E aí Kardec pergunta nesse sentido, vou repetir a pergunta: o fenômeno a que se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Eis que os espíritos respondem: tudo isso é uma só coisa. O que chamas de segunda vista é ainda o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então, o que a gente já identifica aqui dessa primeira pergunta no Livro dos Espíritos, desse tópico, é que no sonho, né, e no sonambulismo, o corpo, enquanto o espírito goza dessa liberdade, né, dessa recobrar de consciência ou semi-liberdade com relação ao corpo físico, o corpo físico do indivíduo está adormecido. Então, o sonho e o sonambulismo consiste na aquisição das faculdades de espírito, das faculdades que o espírito possui enquanto liberto do corpo, através de fato da libertação do corpo. Enquanto que na segunda vista, o acesso a essas faculdades que o espírito possui em sua essência quando liberta do corpo, ocorre com o corpo ainda em atividade. Então, sem que o corpo físico esteja adormecido, o espírito, ou a pessoa que tem a capacidade, o fenômeno, a faculdade da dupla vista, da segunda vista ou dupla vista, acessa as capacidades e as faculdades do espírito livre, sem que o espírito de fato esteja realmente liberto, está apenas expandido. Então, segunda vista consiste no processo de expansão da alma em relação ao corpo físico, de modo que permite ao espírito adquirir parte das faculdades pertinentes ao espírito liberto do veículo carnal. Então, o espírito, ainda que não esteja liberto do veículo carnal, ele acessa ou toma posse de algumas faculdades que são pertinentes ao espírito liberto, seja no sono noturno, no sonambulismo espontâneo ou induzido, ou até no momento do desencarne, né? Então, a segunda vista consiste nisso. O espírito acessa algumas faculdades do espírito, quando goza de liberdade em relação ao corpo físico, sem que o corpo físico esteja adormecido. Ele mantém a primeira vista, ou seja, os sentidos do corpo físico, ao mesmo tempo que acessa a segunda vista, ou seja, os sentidos do espírito liberto. Nisso consiste. Mas então, que faculdades são essas? Que características são essas que o espírito goza quando está liberto da carne? Seja desencarnado, seja desdobrado pelo sonambulismo induzido ou espontâneo, ou seja ele no sonho, né, quando o espírito, o corpo físico está ali adormecido. Que faculdades são essas? Quais são essas capacidades, né, que o espírito adquire quando se liberta da matéria, quando se liberta da matéria densa, né, do corpo, do veículo carnal, do vaso carnal? Então ele pode perceber o ambiente, né, independente das limitações do sentido físico. O espírito liberto consegue perceber o ambiente,
sem necessitar dos sentidos físicos, ou seja, de olhos fechados o espírito consegue enxergar, de perceber o ambiente ao seu redor, de sentir, né? Não está aí o espírito com a dupla vista, ou o espírito liberto da matéria, não está aí com as suas percepções, as suas sensações de audição, por exemplo, limitadas à propagação do som pelo ar, não está aí limitada a sua visão, à luz que chega nele, que se bloqueia a partir do encontro de uma barreira física. A luz não consegue ultrapassar uma barreira física. O espírito não conhece essa limitação, né? O olho alcança até determinado ponto. O espírito com dupla vista, o espírito liberto da matéria, não conhece essa limitação de visão. Pode visualizar ocorrências e fenômenos físicos ou espirituais a quilômetros e quilômetros de distância, né? E ouvir também, verificar cenas, né? Tomar conhecimento de fatos que estejam a quilômetros e quilômetros de distância. Não tem limitação de distância, pode perceber lugares, outra cidade, outros países, e aí a depender do grau de evolução do espírito, outros planetas, porque não outros orbes, né? Então o espírito consegue perceber, né, dessa maneira, é assim que o espírito percebe. Por quê? O corpo, o perispírito não tem necessariamente órgãos físicos para o sentido. O perispírito, que é a maneira como o espírito se relaciona com os acontecimentos do mundo, do espaço, do universo, o perispírito percebe o ambiente, ouve, vê, escuta, né? Se é que assim podemos dizer, com todo o seu corpo, né? Então, a comunicação se dá através da leitura de pensamento, então não se faz necessário articular palavras para que o espírito possa se comunicar. Daí a possibilidade, então, de o indivíduo que possui a faculdade de dupla vista poder se comunicar ou perceber e captar os pensamentos de alguém com quem ele consiga sintonizar. Não há necessidade de articular palavras. Então, essas faculdades são do espírito. O espírito não conhece também limitação de tempo. Pode acessar o passado, pode revisitar cenas do passado, assim como pode acessar algumas possibilidades de ocorrência como consequência de fatos presentes, pode acessar algumas possibilidades de ocorrência do futuro. Então, essas são algumas das faculdades das quais o espírito goza. Pode ter presciência a respeito de fatos do futuro, acessar o passado, perceber acontecimentos em lugares distantes, né? Não tem essa limitação física, né, do veículo físico. Então, mais adiante, na pergunta 454, Kardec questiona o seguinte: poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista, ele já vai investigando acerca desse fato, né, desse fenômeno, poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácias de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Podemos atribuir isso ao fenômeno da segunda vista? E aí os espíritos dizem que é sempre, nesses casos, a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Então, algumas pessoas que, sem terem determinado conhecimento, sem terem um intelecto tão aguçado, podem tirar conclusões, podem raciocinar fenômenos de maneira inusitada, que geralmente não são pertinentes, né? Que não lhes são comuns. E aí o Kardec pergunta se isso está relacionado com dupla vista, e os espíritos dizem que sim. Frequentemente sim, se relaciona ali com o fato de o espírito, ainda que encarnado, experimentar uma sensação de liberdade parcial ali com relação à matéria e mantendo a lucidez do corpo físico. E aí na 454A ele continua investigando se pode isso trazer, essa faculdade trazer em alguns casos a presciência das coisas acerca do futuro, né? E sim, como a gente falou antes, dá pressentimentos. E aí os espíritos explicam que são muitos os graus em que ele existe, esse fenômeno da dupla vista. Existem num grau variadíssimo, né? Que é possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente, como a gente viu, né? Existem algumas faculdades que a liberdade em relação ao corpo físico que o espírito acessa, existem algumas faculdades pertinentes ao espírito,
E o espírito que possui o fenômeno da dupla vista pode acessar todas as faculdades, a plenitude das faculdades do espírito, com algumas, somente a visão à distância, a leitura de pensamento, acesso a fatos do passado, vivência de fatos do futuro, né? E aí no livro ainda Obras Póstumas, sobre segunda vista, tem um trecho que fala somente sobre segunda vista. Kardec vai nos trazer a seguinte anotação acerca dessa variação da maneira como se manifesta nas pessoas esse fenômeno de dupla vista. É de notar-se que as pessoas dotadas dessa faculdade muitas vezes não suspeitam possuí-la. Ela sempre se afigura natural, como a faculdade de ver com os olhos. Consideram-na um atributo de seu ser e nunca uma coisa excepcional. Cumpre acrescentar que, muito a miúde, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança cada vez mais imprecisa acaba por desvanecer-se como a de um sonho. Então, muitas vezes, essas pessoas acessam o fato, vivenciam uma presciência, vivenciam o conhecimento acerca de um fato que ocorre à distância, vivenciam uma leitura de um pensamento, e ocorre muitas vezes de essa pessoa fazer isso sem nem perceber, sem nem se dar conta. E assim como ocorre num sonho, ocorre também que a pessoa se esqueça, essa lembrança, essa experiência que viveu momentaneamente, vai se apagando, né? Vai deixando de existir na memória, parcialmente. E aí ele explica, como a gente falou anteriormente, há infinitos graus na potencialidade da segunda vista, desde a sensação confusa até a percepção tão nítida quanto no sonambulismo, que é quando o espírito entra em transe. Há carência de um termo para designar esse estado especial, sobretudo os indivíduos suscetíveis de experimentá-lo. Tem-se empregado a palavra vidente, que, embora não exprima com exatidão a ideia, adotaremos até nova ordem. Ele diz que pode chamar de vidente. São videntes as pessoas que têm acesso ou que têm essa faculdade, né, de dupla vista, de segunda vista. Então, varia em muitos graus, né, e pode ocorrer em algumas pessoas com mais intensidade, e aí se dá corriqueiramente ou eventualmente o título de videntes, o nome, né, a denominação de videntes. Quando a gente fala em videntes, é importante a gente refletir acerca da relação dessa faculdade da dupla vista com a moral do indivíduo, né? E aí a gente traz algumas reflexões, por exemplo, da pergunta 450, se a segunda vista, para entrar nessa questão da moral, da relação com a moral, a gente vai traçar um raciocínio aqui. Na questão 450, Kardec pergunta, a segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Então a gente pode exercitar essa faculdade, essa capacidade, né, da segunda vista? E os espíritos dizem que sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. De certa forma, no exercício de autoconhecimento, de meditação, de esforço, a gente vai desenvolvendo aos poucos. É evidente que algumas pessoas já trazem essa capacidade mais aguçada e a gente vai ver mais adiante. Mas qualquer um de nós tem a capacidade de desenvolver aos poucos, ainda que passos iniciais, esse fenômeno de dupla vista. No fundo, todos nós temos. E a gente vem em outra pergunta, na seguinte, na 452, é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? E os espíritos respondem que sim, que a proximidade de um perigo, uma grande emoção, né? Todos nós estamos sujeitos a acessar essa faculdade da dupla vista quando nosso corpo reage de determinada maneira, entra em determinado estado de êxtase, que ainda que acordado, acessa alguns fenômenos, tem um pressentimento, né? Os estados de excitação do corpo provocam muitas vezes o acesso a essas faculdades. E aí, na 450A, os espíritos dizem, Kardec pergunta, esta faculdade tem alguma ligação com a organização física? E os espíritos dizem que, incontestavelmente, tem ligação, né? E o organismo influi para a sua existência. Existem organismos que são refratários à dupla vista, outros que são mais... A composição do organismo do indivíduo são mais
dão mais liberdade para a experiência desse fenômeno. E aí a gente é levado a refletir que uma questão que é a seguinte: de fato, a evolução do indivíduo, o grau de evolução, o grau de desmaterialização do indivíduo, dá a ele uma maior capacidade de acessar essa faculdade da dupla vista, dá a ele uma maior liberdade, dá a ele uma maior independência do seu espírito quando encarnado na matéria, né? Por exemplo, se a gente pegar o máximo que a gente conhece, Jesus, a matéria não interferia, a matéria não influenciava Jesus. Jesus mantinha, mesmo encarnado, plenas faculdades de um espírito liberto e puro como ele é. A matéria não sofre influência sobre Jesus. Então Jesus goza da plenitude das suas faculdades espirituais. Ou seja, Jesus encarnado com o corpo físico desperto, acordado, continua gozando das faculdades de espírito, de todas aquelas características que a gente citou. No entanto, isso não quer dizer que todo espírito que tem a capacidade ou a faculdade da dupla vista é evoluído. Não é bem assim. Pode ser que o espírito tenha ali uma característica física, ou seja, uma composição, a estrutura do seu organismo que lhe permite acessar essa característica da dupla vista, e que não é necessariamente um espírito evoluído por essa característica. Essa faculdade lhe foi concebida para que auxilie no seu processo evolutivo. Então não é porque a gente vai em alguém, ou alguém adivinha, vai numa cartomante, com todo respeito às pessoas que tomam isso como profissão, mas não é porque a gente vai num guru ou algum vidente que cobra por isso, muitas das vezes, que consegue adivinhar fatos do nosso futuro, que consegue ler nossos pensamentos, que consegue realizar fenômenos extraordinários aos nossos olhos à primeira vista, não é por isso que essa pessoa tem uma elevação que vai nos ajudar, não necessariamente. Nem sempre um indivíduo que tem a faculdade da dupla vista é alguém evoluído ou é alguém com a moral elevada, não necessariamente. A moral elevada, a desmaterialização do indivíduo se relaciona com o acesso à dupla vista, sim. Mas nem todo mundo que tem essa faculdade é moralmente evoluído. Então não tem uma relação necessariamente direta com a moral, a faculdade da dupla vista, tá? Então isso é bom ficar claro, porque muitas vezes a gente se encanta ou se impressiona com alguns fenômenos que não necessariamente tem alguma relevância tão extraordinária. Qualquer espírito não precisa ser evoluído para captar nossos pensamentos, para ter ciência de algum fato passado ou futuro acerca da nossa vida. Então isso pode ser usado muitas vezes contra nós, né, para nos explorar, para nos explorar financeiramente. E isso, a gente tem que ter consciência de que esses fenômenos não necessariamente nos ajudam muitas vezes e não atribuem a essa pessoa uma elevação moral, né? Você tem muitos espíritos evoluídos moralmente que têm essas faculdades, como Chico, Divaldo, mas não necessariamente todo espírito, todo indivíduo que tem essa faculdade, essa sensibilidade, essa dupla vista, é evoluído moralmente. Então a gente tem que ter cuidado, né? Não é a faculdade mediúnica ou de dupla vista ou anímica que o espírito possua, que o indivíduo possua, que vai atribuir a ele uma elevação moral. É a vivência dele, é como ele se relaciona com os seres humanos, os seus gestos, a sua obra, a relação dele com a vivência evangélica, né? A generosidade, a caridade, a benevolência, a humildade. Isso sim é que deve ser valorizado. A esse indivíduo que tem a vivência em conformidade com o Evangelho, é esse que a gente deve valorizar, buscar seguir, buscar se pautar nas suas ações, né? E o máximo que a gente tem, claro, que Jesus. Jesus possuía todas essas faculdades, possuía na sua plenitude a capacidade de dar dupla vista. Mas não por isso que ele é nosso modelo e guia. Ele é nosso modelo e guia pelo fato dele ser moralmente elevadíssimo, pelo fato dele viver em pleno acordo, em plena consonância com as leis divinas. É por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. Não porque ele realizava, entre aspas, milagres, porque ele tinha essas faculdades todas extraordinárias que a gente um dia alcançará,
mas não é por isso que ele é nosso modelo e guia. Ele é nosso modelo e guia por conta da moral dele, pelo amor que eles conseguem vivenciar. Eu citei aqui mediúnico, anímico. A faculdade de dupla vista não necessariamente é mediúnica, tá? Quando você acessa a faculdade de dupla vista, quando você vivencia essa experiência, você consegue visualizar fenômenos do mundo espiritual, sim, mas não necessariamente a dupla vista é um fenômeno mediúnico. A dupla vista é um fenômeno anímico, digamos assim, é da sua ânima, da sua alma, da alma do indivíduo que tem a faculdade. Se ele nessa dupla vista, nesse desdobrar, nessa expansão de consciência, se relaciona com outros espíritos, com espíritos desencarnados, aí sim pode chamar de um fenômeno mediúnico, mas não necessariamente a dupla vista é um fenômeno mediúnico. E para finalizar, eu queria trazer um relato breve, que está lá no livro Obras Póstumas, como a gente bem citou ele aqui, um caso de dupla vista, está lá na página 333 do livro Obras Póstumas. São anotações de Kardec, feitas em Paris, em outubro de 1863. Kardec relata uma senhora, conta um relato acerca de uma senhora, senhorita V, ele não dá o nome, que é natural de Lyon, que tinha uma faculdade notável de dupla vista. Ela tinha essa capacidade de acessar fatos à distância, tomar conhecimento, tinha essa sensibilidade da dupla vista. E o relato dele, ele diz, né, que é uma senhora natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos, né, porque sim, é possível ver os espíritos. No estado normal, ela acordada conseguia ver espíritos, sem que esteja sonambulizada, como ele diz, né, como também observar com grande precisão, com a riqueza de detalhes, fatos que se desenrolam a uma distância dela, né, a distância de muitas vezes quilômetros, né. Certa vez essa senhora foi a Paris e decidiu visitar Kardec na rua onde ele residia. E aí, lá chegando, encontrou somente Gabi, a esposa de Kardec. E aí ele diz que isso ocorreu pelo fato de que ele havia se retirado a uma comunidade de Cego, eu não sei bem a pronúncia, mas nesse momento ele tinha se retirado. E aí olha o relato bem interessante. A fim de, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Uma obra que Kardec estava escrevendo a respeito do Evangelho. E aí, por esse fato, o encontro dele com a senhorita V não foi possível, né? Em vista dela ter ido a Paris e retornado para a cidade natal dela, para Lyon, na mesma tarde. Mas ela encontrando lá a esposa de Kardec, a esposa diz o seguinte, né? E aí Gabi relatou para Kardec. Uma vez, Gabi dizendo a ela, a senhora, numa conversa de Gabi com a senhorita V. Uma vez que não podereis avistar-vos com o meu marido, o que ele muito lamentará, Kardec naturalmente teria satisfação de encontrá-la. Aí Gabi sugere, por que você não se transporta em espírito até onde ele está e encontra ele lá, né? Kardec estava, essa comunidade ficava a algo em torno de 800 quilômetros de Paris. Kardec estava retirado em concentração para escrever esse livro a respeito do Evangelho. E então Gabi sugere a ele que, né, diante da impossibilidade de ver ele pessoalmente, porque ela não se desloca em espírito para visitar Kardec onde ele estava. E então, por um instante, a esposa de Kardec relata que a senhorita se recolhe por algum tempo e ainda ali com suas faculdades físicas conscientes, ela começa a relatar para a esposa de Kardec: sim, vejo, acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins. Por toda a parte, árvores e flores, tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que se parecem muito elevados e o inspiram. Então Kardec estava ali, ela a mais de 800 km de distância, estava descrevendo o cenário onde Kardec estava, né? Kardec estava ali retirado para escrever um livro a respeito do Evangelho e cercado por uma multidão de espíritos elevados, né, que o inspiram, que inspiram ele nessa execução dessa tarefa para a qual ele foi designado.
E um deles, ela diz, um deles especialmente parece ser superior aos demais, a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Tinha lá um espírito com Kardec, durante esse momento que Kardec estava escrevendo uma obra acerca do Evangelho, se retirado, né, em repouso, em descanso, para se concentrar melhor para escrever essa obra, era acompanhado de diversos espíritos elevados, e um deles mais elevado ainda, com um grau de elevação muito maior, a quem todos os outros prestavam deferência. E aí Gabi pergunta à esposa de Kardec: acaso percebeis a natureza do trabalho que o meu marido se ocupa? E aí a senhorita V responde: um momento. E aí diz: vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções, abre-o e mostra-me como se acha escrito. E então ela lê a seguinte escrito: Evangelho. E aí, perfeito, ela faz a descrição do cenário com riqueza de detalhes. E aí vem uma observação de Kardec, né, ao final dessa mensagem. Vem uma observação de Kardec que diz o seguinte: com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os Evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. Essa mensagem foi escrita em 1863, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. Então é disso que se tratava. Kardec de fato se retirou para estar inspirado para organizar essa obra, organizar as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e escrevê-la de fato. Muitas mensagens ali são do próprio Kardec. Então, e ele foi de fato inspiradíssimo, e ela dá o detalhe que ele estava ali inspirado por espíritos superiores, e um especialmente de uma elevação muito maior que os outros. Ela dá esse detalhe aí de fato, né? A senhorita V não poderia conhecê-lo, porque ninguém sabia que Kardec estava escrevendo esse livro, né? E ela à distância conseguiu dar esse detalhe. Quanto a minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de qualquer outro assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente ou da senhorita V. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. Ela não conhecia os lugares e conseguiu descrever com riqueza de detalhe. A peça onde me instalara, ou seja, o local, está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum. E de todos os lados confina com jardins. Minha esposa ignorava estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia com muito maior probabilidade supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensavam e a minhas atividades. Então ela dá uma riqueza de detalhe, uma descrição com uma riqueza de detalhe que realmente Kardec não pode duvidar, e por isso que ele fez essas anotações e foram publicadas aí nas obras póstumas. Então, aí a gente tem um exemplo, né, da possibilidade do que é capaz um indivíduo dotado dessas faculdades de dupla vista. Então, mais interessante ainda é essa curiosidade acerca do relato, acerca dos bastidores aí nessa comunicação, do momento em que Kardec escreveu, né, como ele estava assessorado e como foi o cuidado que ele teve de se retirar a um lugar reservado para que, sob inspiração, produzisse essa obra aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, que teve de fato um resultado que faz jus a todo esse cuidado e a todo esse amparo dos espíritos. Então, espero que a gente tenha podido contribuir com as reflexões de vocês acerca dessa faculdade, dessa possibilidade da dupla vista. É evidente e é lógico que a gente não esgotou aqui o assunto nessa reflexão breve, mas a gente espera que possa ter contribuído, e a partir de então a gente, com essas reflexões, se interessando por aprofundar o assunto, busquemos outras obras, outras leituras em obras póstumas, no livro A Gênese, no próprio livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, todos esses trazem relatos, e nas obras subsidiárias também aí, que a gente possa seguir estudando e seguir ampliando os nossos conhecimentos. Gratidão por ter nos ouvido até aqui, gratidão à casa pela oportunidade e até a próxima.